Hoje o nosso tema é Mulheres de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre a vida da mulher que é uma mulher de Deus. Todos nós podemos ser mãe ou pai, né? Sem nenhuma exceção. Ah, mas e se eu não posso ter filho? Bom, se você não pode ter filho, você pode adotar um filho, né? Então, existe em nós a possibilidade de sermos pai e de sermos mãe. E essa é a maior missão que uma pessoa pode ter nessa terra. Você não só gerar, né, mas você educar, você criar uma pessoa é muito maior do que qualquer profissão, do que qualquer conquista, do que qualquer esporte, do que qualquer coisa que você possa alcançar nessa terra. A missão de você gerar uma pessoa é muito maior do que isso. Você vai estar moldando o caráter de uma pessoa. Imagina que o que a pessoa vai ser na sua vida adulta vai depender, na sua grande parte, daquilo que você fizer com ela. Olha que responsabilidade. A mãe e o pai, ou quem cuida, né? Às vezes a criança foi criada pelos avós ou pelos tios, enfim, a pessoa que cuida, que cria de um ser humano, ela é responsável por aquilo que aquela pessoa vai ser no futuro. Então, a maior missão que uma pessoa pode ter nessa terra é cuidar de um ser humano. Imagine as mães e os pais de todas essas pessoinhas que estão aparecendo na tela. Eles não tinham a menor ideia de quem eles estavam criando, de quem eles estavam educando. Assim também nós podemos estar gerando dentro da nossa casa um futuro Isaac Newton, um futuro William Shakespeare ou uma princesa Diana. A gente não faz a menor ideia daquilo que está bem à nossa frente. E se você fizer um trabalho com amor, com todo o primor, com toda a dedicação, você pode sim estar gerando dentro da sua casa uma pessoa tão importante ou mais do que qualquer um desses que está aparecendo aí na telinha. Deus escolhe a dedo os pais dos seus escolhidos. Então, primeiro, eu falei da importância de você criar um ser humano, que você está criando alguém que pode ser uma pessoa extremamente importante e você nem sabe. Então, a responsabilidade disso. E agora, a importância que Deus coloca nos pais, porque uma coisa é você criar um filho e ele se tornar um Isaac Newton ou uma princesa Diana, e outra coisa é Deus querer gerar uma pessoa extremamente importante para a história e ele vai ficar olhando lá para a Terra. Qual é o casal que é muito especial, que eu vou colocar esse serzinho que vai trazer algo de extrema importância para a história? Então, a gente começa a pensar, por exemplo, em Moisés. Quando Moisés nasceu, ele já era separado e escolhido por Deus para uma grande missão nessa terra. E aí, Deus olhou lá para todo o povo dele, que estava escravo no Egito naquela época, e olhou para todos os casais, e ele falou assim: qual casal
eu vou escolher para serem os pais do Salvador do povo que está escravo no Egito. Vocês já pararam para pensar nisso? Como que é ser escolhido por Deus para ser os pais, a mãe e o pai de um serzinho que acaba sendo tão importante para a história? Joquebede é a mãe de Moisés e ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador do povo que estava escravo no Egito. Então, olha, o que você ter uma vida de sinceridade, de maturidade, de humildade, de intimidade diante de Deus pode fazer com você. Você ser escolhida para gerar alguém de extrema importância na história da humanidade. Aqui é o que fala de Joquebede. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Porque, não sei se vocês lembram, na época que Moisés nasceu, todos os bebês homens, eles eram mortos, porque foi uma ordem de Faraó. Mas a Joquebede, quando ela olhou para ele e viu que ele era formoso, ela resolveu esconder ele. Quando a gente vai ver o que significa esse formoso, por isso que eu deixei em vermelhinho, significa uma formosura que vem de Deus. Então, quando Joquebede olhou para o seu próprio bebê, ela viu a beleza de Deus nele. Gente, vocês conseguem imaginar o que é isso? Você olhar para o seu filho e ver a glória de Deus nele ali. Nossa, deve ser a coisa mais maravilhosa que tem. Ela olhou para Moisés e ela já entendeu que ele era especial para Deus, que ele teria uma missão nessa terra, e aí ela escondeu para ele não morrer. Lá em Hebreus fala um pouco disso, né? Mediante a fé, Moisés, ainda recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, porque perceberam que sua formosura não era comum e não temeram o decreto do rei. Agora aqui já já é uma coisa ao concurso, né? Isabel e Maria, já peguei 2 assim logo de cara que não tem concorrência. Isabel, que foi escolhida por Deus para gerar João Batista, e Maria, que foi escolhida para gerar Jesus. Então, são mulheres que foram a dedo escolhidas por Deus para estarem gerando pessoas tão importantes para a humanidade. Eu creio que ainda nos dias de hoje, Deus faz essas escolhas. Ele quer levantar uma pessoa no momento que a história está precisando de um grande profeta, de uma grande profetisa, de uma pessoa que vai estar movimentando, né, o mundo de Deus aqui na Terra. E aí ele olha uma e outra pessoa e fala assim: você vai ser a mãe de Benihim, você vai ser a mãe daquele coreano lá que eu esqueci o nome dele, você vai ser a mãe de quem mais? Que foi tão importante na história de Deus aqui na Terra. Tantas pessoas até o dia de hoje que são tão importantes para a revolução do mundo cristão. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, o seu nome era Isabel. E eram ambos juntos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade.
Eu fiz questão de colocar esse versículo aqui para vocês pelo seguinte: quando Deus escolheu Isabel para gerar João Batista, que ela não era jovenzinha aqui não, né? Vocês viram lá, estava escrito, ambos eram avançados em idade. Aqui no filme, ela estava jovenzinha, mas ela não era jovenzinha, ela era avançada em idade. A Isabel, quando ela foi escolhida por Deus, ela já era de idade, não podia gerar filhos. Mas Deus não estava preocupado com isso. Deus estava preocupado que ele queria que a Isabel fosse a mãe de João Batista. Então, o que ele fez? Ele fez ela ficar fértil e fez ela ter um filho. Gente, isso não é maravilhoso? Quando Deus quer usar você para alguma coisa nessa terra, Ele não quer saber se você pode, se você não pode, se você tem carro, se você tem casa, se você mora na China, se você mora no Peru. Ele vai te usar onde Ele quer, do jeito que Ele quer, como Ele quer, não importa se você acha que o milagre para isso acontecer seria grande demais. Para Deus não existe grande demais, milagre grande demais. Então, ele pegou a Isabel, que já era uma vovozinha, que não podia mais ter filho, e ele falou: Isabel, é você que eu quero que seja a mãe de João Batista, porque as novinhas disponíveis, elas não têm intimidade comigo como você tem. As novinhas disponíveis, elas não têm uma vida de dedicação junto comigo do jeito que você tem. Eu quero você. Então eu vou fazer você gerar um filho ainda que você já esteja em idade avançada. Gente, fala se isso não é lindo demais. E Maria nem falar, né? Que Maria, ela era virgem quando concebeu a Cristo, filho de Deus. Aí já é covardia, né? E voltando um pouquinho, é onde eu falei que todos nós podemos ser mãe ou pai. Nós também podemos ser, aliás, nós somos filho e filha de uma pessoa. Nós nascemos através de um pai e através de uma mãe. Quer eles estejam com a gente até hoje, quer não, nós fomos gerados por um pai e por uma mãe. Mas aqui eu coloco como uma possibilidade. Podem ser. Por quê? Porque eu estou falando que nós podemos ser filhos de Deus, nós podemos ser uma filha de Deus, ou nós podemos ser um filho de Deus. E aí eu vou falar um pouco de pessoas que viveram como filhos e não como pais. Hadassa, rainha da Pérsia. Quem será que é essa Hadassa? Será que vocês já ouviram falar? Ela é nada mais, nada menos do que a rainha Esther, que o nome dela era Hadassa. E depois, quando ela foi lá se encontrar com o rei, o primo dela, que era quem tinha criado ela, porque ela já não tinha pai nem mãe, ele disse para ela não dizer para o rei que ela era judia e fazia parte do esquema ela mudar de nome e se chamar Esther. A Esther, por ela obedecer a Deus através de jejum, oração e fazer toda a vontade de Deus, como uma filha faz a vontade do pai, através dessa atitude dela, ela conseguiu livrar todinho o povo judeu de um extermínio. Se ela não tivesse tido a atitude que ela teve enquanto ela era rainha, não existiria mais judeu na face da terra. A história é linda, como que a rainha Esther salvou todinho o povo judeu através de oração e jejum e estratégia que veio diretamente da parte de Deus para ela. Temos também Débora, que ela era profetisa e juíza.
A Débora, ela liderou o povo de Deus na guerra contra Canaã e venceu. Deus usou uma mulher para estar à frente de uma batalha. E não foi só à frente da batalha. No período em que ela estava como líder, ela era a profeta e juíza. Lembra Moisés, quando estava lá levando o povo pelo deserto e tudo, como líder, ele era profeta e era juiz. A liderança do povo hebreu era baseada em um profeta que exercia o papel de profeta e juiz, e ela liderou o povo. Ela estava à frente porque ela era uma mulher de muita intimidade com Deus. Ela era uma mulher que buscava fazer sempre, a todo custo, a vontade de Deus, e Deus olhou para ela e falou assim: filha, eu tenho uma missão para você. Você vai ser profeta e juíza desse povo. E Deus, sim, Deus, ele usa as mulheres tanto quanto ele usa os homens em todas as ah, em todas as patentes, não, em todas as posições que possa existir dentro dos planos de Deus para ele, não faz a menor distinção se é homem ou se é mulher. Ele olha a sua postura diante dele, a sua intimidade com ele, aquilo que está no seu coração, a sua disposição em estar fazendo a vontade dele. E, enfim, a profetisa Ana, outra mulher um pouco mais para frente, bem mais para frente, no período aqui aonde Jesus nasceu. Ana, naquele período, ela profetizava que o Messias estava tão próximo de chegar, que ela dizia que Deus tinha dito para ela que ela veria o Messias com os próprios olhos, e ela já estava com bastante idade. Até que Jesus foi levado pelos pais para ser apresentado. E quando ele foi apresentado para o povo dentro da sinagoga, ele tinha menos de 2 meses, entre 30 e 40 dias, para ser mais exata. Então, os bebês eram levados entre 30 e 40 dias para ser apresentado, é onde dão o nome, dizem qual vai ser o nome da criança, tudo dentro da sinagoga. E no dia que Jesus foi levado na sinagoga para ser apresentada, a profetisa Ana estava lá, e ela olha para Jesus, e ela, na hora, ela reconhece que ele é o Messias. Deus mostra para ela que aquele bebê é o Messias, é o Salvador, e ela se alegra e se regozija, dizendo que os olhos dela viram o Messias. Então, hoje eu estou mostrando para vocês algumas personagens mulheres da Bíblia, poucas, bem poucas, perto de tudo que a Bíblia nos mostra, mas eu quis colocar para vocês 2 papéis de suma importância que nós exercemos, que é o papel de sermos pais ou mães e o papel de nós sermos filhas ou filhos. Eu coloquei em evidência as mulheres no dia de hoje, mas a importância de nós estarmos em intimidade com Deus. Quando nós estamos em intimidade com Deus, não importa a época, não importa o ano, o século, não importa o local, não importa a idade, se é muito nova, como Maria era muito nova, ou se já é de muita idade, como Ana era, como Isabel era, não importa a idade, não importa o local, não importa absolutamente nada. O que importa é o tempo que você gasta com Deus, é o tempo de intimidade que você tem com Ele, é o teu coração, o teu desejo de fazer única e exclusivamente a vontade de Deus na sua vida. Isso vai te tornar uma mulher tão especial aos olhos de Deus
que ele vai olhar para você e ele vai falar assim: eu quero fazer algo com essa pessoa. E essa foi a nossa aula. Alguém tem alguma dúvida? Ou algum comentário? Fala, Du. Tá no mudo. É. Já acabou a aula, Dri? Não é Hoje a 50 aula, minutos? hoje a aula foi rápida, eu tenho reduzido o tempo. Poxa, mas tão curtinho assim? Bom, eu tenho uma Ai, pergunta. pode fazer. Por que que na religião evangélica, a Maria, que é mãe de Jesus, ela tem um protagonismo tão diminuído comparado às outras religiões, como a católica, por exemplo? Por que que no evangelho, no evangélico, nos evangélicos a Maria ela não tem aquela importância assim que a gente vê nas outras? A Maria, ela tem uma extrema importância, né? Ela é tão importante quanto outras pessoas dentro de toda a história, como Moisés foi extremamente importante, Maria é extremamente importante, como Abraão foi extremamente importante, Maria é extremamente importante. É difícil a gente dizer quem é mais ou quem é menos, porque isso só Deus mesmo que poderia colocar uma balança em cada um, mas ela é extremamente importante. A diferença é que dentro da religião católica, eles colocam Maria como uma santa que merece ser adorada, uma pessoa, uma mulher virgem. Eu acho que eles acreditam que ela é virgem até hoje, porque eles chamam ela de Virgem Maria, né? E que ela merece ser adorada. E a Bíblia é muito clara em dizer que a única pessoa que merece ser adorada é Deus, o Espírito Santo e Jesus Cristo, porque todos eles fazem parte do mesmo Deus. Fora isso, mais ninguém. Qualquer um que for adorado que não seja eles três, é idolatria diante de Deus. Ele leva isso tão a sério que ele, em alguns momentos, chama isso de adultério, porque Deus tem um relacionamento conosco, né, com a igreja, ele nos chama de igreja, e ele diz que nós somos a esposa e Cristo é o esposo, nós temos um relacionamento de casamento, e que nós só podemos adorar a eles. Quando nós adoramos uma terceira pessoa, então essa terceira pessoa se torna um amante, como um adultério num casamento. Então, Deus, ele abomina isso. Então, é por isso que dá a impressão que algumas outras religiões colocam Maria num patamar mais elevado do que os evangélicos. Mas se algum evangélico não dá extremo valor a Maria, ele está errado, porque ela é ao concurso, né? Ela é maravilhosa. É tipo, quero ser igual Maria, entendeu? É assim que nós deveríamos pensar. Agora peraí que eu vou tirar a gravação, que eu estou deixando só uma pergunta para não ficar cansativo para quem está nos assistindo, e a gente continua a conversa. Peraí. Então, eu vou encerrar a nossa gravação. Tchau, tchau para vocês que estão no YouTube. Até a próxima aula.